Olá, eu sou o Cleito Cardoso de Oliveira, sou psicólogo e estou aqui no meu primeiro vídeo para o YouTube, falando aqui sobre iniciando na atuação clínica. Então, sobre o que eu vou falar exatamente? Vou falar sobre alguns aspectos de como você pode começar na clínica, algumas coisas que não são faladas, não é só chegar e atender, e sobre como fazer alguns caminhos, raciocinar casos, vou falar um pouquinho sobre abordagens, como elas são usadas, para que serve. E a minha ideia é compartilhar aos pouquinhos aqui alguns conteúdos sobre prática clínica que podem ajudar você. Então, vamos lá. Sobre mim. Sou bacharel em psicologia, com ênfase clínica pela Universidade Cruzeiro do Sul. Minha titulação mais alta é especialista em saúde mental na atenção primária em saúde pela Faculdade Albert Einstein e tenho formação complementar em terapias cognitivo-comportamentais pela Weiner Psicologia. Porém, eu não estarei aqui falando sobre TCC especificamente. Estarei falando sobre psicoterapia. Mas é importante falar aqui que a minha linha teórica é TCC, e vou aqui tecer críticas a TCC, fazer elogios a outras abordagens e vou falar sobre como é a condução clínica, condução em psicoterapia, beleza? Uma apresentação sobre mim, né? Um pouquinho mais. Eu não sou youtuber, então, como você pode ver, está aqui meio sem ser bem trabalhado, sem edição. Eu não tenho muita familiaridade com a câmera, mas eu acho importante compartilhar alguns conteúdos dentro desse local, onde temos vários conteúdos, às vezes de formas inadequadas, que ficam buscando ali clickbait. Então, a minha ideia é trazer, de vez em quando, alguns conteúdos. Por quê? Eu atendo bastante, eu tenho outras coisas para fazer, então eu não consigo estar aqui todos os dias postando ou toda semana. Mas conforme a possibilidade e a minha disponibilidade, eu vou postando aqui algumas coisinhas. Separei aqui esse mais 3 conteúdos, que no final eu falo da onde são, para gravar aqui em breve. Então, sobre o que exatamente é essa apresentação? Conversar sobre psicoterapia e como iniciar na prática clínica, falando sobre ética, competências, início de carreira, breve reflexão sobre alguns casos que eu criei aqui, com frases simples do dia a dia. Então, não vou trazer, como lidar com caso de depressão, ansiedade, borderline, ou seja lá o que for. Não, coisas simples do nosso dia a dia. Porque a gente atende muita coisa do nosso dia a dia. Não chegam casos super complexos para a gente. Os temas vêm de frases comuns do dia a dia. Estou sofrendo por alguma coisa que eu não sei. Estou com alguma coisa no meu peito. Então, como atender esses casos? Falarei sobre como atender e raciocinar sobre um caso. E aí, ajudando a responder os casos aqui que eu vou provocar, deixarei algumas indicações de leituras para você pesquisar. Então, meu foco é ajudar quem vai iniciar ou quem está iniciando na clínica. Não para você aí que já atua há vários anos, inclusive pode ser também. Se você estiver aí patinando, talvez valha a pena voltar umas casinhas e consumir alguns conteúdos para você
aproveitar toda a experiência que você acumulou e fazer um pequeno ajuste e talvez aí melhorar a sua prática. Então, bora lá, que a apresentação é longa. Não tem outro caminho para começar, senão pela ética. Ética é algo moral. Quando a gente fala de moralidade, é algo construído pela sociedade. Então, muitas coisas não vão estar fechadas em textos. A gente vai abrir o código de ética aqui, é a minha próxima apresentação programada, e vamos discutir alguns temas, alguns trechos ali do código de ética. Então, por que não é fechado? É uma discussão constante. Depende do contexto, região, possibilidades. Então, é diferente atender em uma cidade grande e uma cidade pequena, onde a pessoa ali te conhece desde a infância e no fim você, por exemplo, em um atendimento, a pessoa vai saber algumas coisas sobre a sua vida. Numa cidade grande é diferente, o acesso, as possibilidades para fazer coisas também acaba sendo bem diferente. Então, aonde está o limite ético? Aonde está a ação? Claro, algumas coisinhas ficam bem claras, tipo, não pode, mas, no geral, é essa discussão constante sobre a nossa prática para adaptar ao contexto, às individualidades da pessoa e também os nossos próprios limites, enquanto profissionais, enquanto pessoas também. Então, por isso a gente sempre precisa estar em contato com colegas. Exemplo muito simples. Meu paciente faleceu. Eu devo ir no enterro? Onde está no código de ética que eu não posso ir no enterro? Tem lá, poxa, qualquer coisa ou relação que interfira no atendimento, que possa causar algum efeito. Mas meu paciente faleceu. Eu devo ir no enterro. Eu sou uma pessoa próxima o suficiente para ir no enterro dessa pessoa. Então, eu precisaria discutir com colegas, acionar o CRP também, para ver a possibilidade. De maneira geral, não, não, não vejo nenhum impedimento. Mas, depende, assim, porque isso também coloca você em risco. Então, precisa conversar. A mesma coisa acontece. Posso ir em festa de aniversário do meu paciente? Principalmente crianças, né? Quem atende criança aí aparece em festinha de aniversário. Não está no código de ética escrito, você não pode ir no aniversário de X pessoa. Ah, mas eu acho que não vai gerar nenhuma interferência. Se você conversar com duas, três pessoas que não vão apenas apagar o seu ego, talvez essas pessoas falem, não, por mais que você pense que isso não vai gerar interferência, isso pode gerar sim uma interferência. E aí, sugiro você não ir. Parece, assim, para algumas pessoas, nossa, que óbvio isso. Mas tenho visto histórias aí que esse assunto parece não ser tão óbvio. E aí, por isso, conversar com pessoas diferentes, acionar o CRP. Ah, mas o aniversário é tão importante para a pessoa, vai ser um momento ali, o quanto você pode interferir ou entrar na vida dessa pessoa. O quanto é justo com essa pessoa também. Isso aí não vai criar um vínculo muito mais forte que vai fazer a pessoa permanecer mais tempo na psicoterapia? E aí isso vai ser esticado de maneira indevida? Que também temos um código de ética aí sobre a psicoterapia ser oferecida no tempo devido. Então, são reflexões. Temos que refletir continuamente sobre a nossa prática. E não
pensar sobre ética só para evitar punições. Nossa, e se eu for denunciado? Assim, a pessoa pode denunciar você a qualquer momento. Se for assim, não atue. Então, eu posso falar para a pessoa, você já pensou sobre essa questão? E a pessoa ir lá denunciar. Então, claro, não tem base nenhuma, não gerará punição nem nada. Você só levantou uma reflexão. Claro, dependendo dessa reflexão. Porque podemos fazer reflexões inadequadas e até preconceituosas. Mas, de maneira geral, as pessoas podem ficar incomodadas com várias coisas. E aí, por isso, manter uma boa relação e entendendo ali a sua postura e a sua atuação, refletindo sobre ela de maneira contínua, você pode, quem sabe, aí ter uma condução melhor e passar uma confiabilidade maior para as pessoas que te procurarem. Competências fundamentais da psicoterapia. Que seja uma pessoa que esteja em um processo contínuo de desenvolvimento e tenha curiosidade em aprender. Então, assim, não, o que acontece normalmente? 2 anos de atuação, a pessoa para de estudar. Mas por que ela para? Um, demora mais ou menos 2, 3 anos ali para estabelecer na clínica, ter uma clientela boa, tem gente que leva um pouquinho mais, tem gente que leva um pouquinho menos de tempo, mas assim, a média são 2 anos. E aí começa a ter um público específico. Demanda aumenta, a autoconfiança aumenta, e isso é perigoso. E a pessoa vai falar, poxa, na minha prática funciona assim, funciona dessa maneira. Isso é muito perigoso. Se você parar de estudar, as, as chances de você ter um público específico que vai te trazer ali algum dinheiro, ao mesmo tempo que você também vai criando ali mecanismos para deixar a pessoa por mais tempo no seu atendimento, aumenta ali. Então, você para de estudar, para de oferecer um bom atendimento ou um atendimento mais efetivo. Então, continuar estudando acaba sendo extremamente importante, porque isso faz. E não é só estudar, vou ler pela 10ª vez aquele livro daquela pessoa que eu gosto tanto dentro da minha abordagem. É a 10ª vez que eu leio o livro do Carl Rogers. É a 10ª vez que eu leio o livro do Winnicott. E sempre aquele livro. É a 10ª vez que eu leio o livro da Judith Beck. Isso não é estudar. Não é ter troca com outras pessoas, com outros pensamentos, e também sair daquele grupo que falam sempre a mesma coisa. Procure grupos fora e discuta com essas pessoas sobre atuação clínica ou sobre práticas, porque mesmo que vocês leiam o mesmo livro, sendo uma pessoa de fora, talvez ela tenha interpretações diferentes sobre aquele mesmo trecho que você leu 10 vezes. E a ideia é estudar para outras coisas também, se manter uma pessoa ativa no seu pensamento, na forma de se relacionar com o mundo, porque senão você vai ficar ali podendo ter uma clientela ou mantendo uma clientela por muito mais tempo do que deveria, porque está com alguma prática inadequada e não consegue perceber isso. Uma pessoa consciente das suas qualidades e dificuldades, que sempre está refletindo sobre a sua própria prática. Isso pode entrar dentro de supervisão. Supervisão deveria servir para isso, e não para ficar passando
técnicas fechadas de como agir ou apagando o ego de pessoas, e conversas com pessoas diferentes. Novamente, bato nessa tecla. Ir para lugares que, mesmo sendo a sua abordagem, ou do autor que você curte ali, então, pensando aqui no Winnicott, tem bastante coisa de Winnicott, no SEDES aqui em São Paulo, por exemplo, tem bastante coisa, coisas relevantes, e, e tem pessoas que vão refletir sobre o mesmo texto de maneira diferente. Eu vou pegar o exemplo negativo da TCC, esses congressos TCC, só serve para tirar foto com gente famosa. Paga lá uma fortuna só para aparecer com um blazezinho, com uma roupinha lá bonitinha para tirar foto para o Instagram. E o pessoal sempre fala a mesma coisa. Vai na Arte Média, o pessoal tá falando a mesma coisa. Vai no congresso lá, paga R$ 2.000, tá falando a mesma coisa. Vai no outro que é 1.000, tá falando a mesma coisa. São sempre as mesmas pessoas falando as mesmas coisas. Que tipo de aprendizado isso gera? Então, eu posso falar da TCC porque é onde eu vejo mais. Mas dentro da sua abordagem, será que tem isso também? Das pessoas batendo palmas ali, criando uma câmara de eco para as mesmas coisas e não criticando a sua própria prática? Então, vai lá, pesquisa, tem conteúdos aí, principalmente fora do país, tem muita coisa, por exemplo, de psicodinâmica legal, fora do país. E eu, sendo um cara da TCC, por exemplo, eu adoro consumir conteúdos. Eu vim da Gestalt e tive muita base de psicodinâmica da minha faculdade. E tem muita coisa legal. Daqui a pouco eu falo sobre, vou só citar, tá? Integração. Uma pessoa aberta a feedbacks negativos. Então, hoje temos muito mais pessoas preocupadas em garantir ali ou justificar a sua prática, não importa, vai fazer um balé teórico ali para justificar a sua prática, mesmo com feedback negativo. Ah, mas veja bem, é porque tal coisa, é que você não estudou direito, aí começa aqueles papos para, um, diminuir a outra pessoa, dois, para se proteger. Você que não estudou o suficiente, sendo que talvez a pessoa que não tenha estudado o suficiente ou esteja equivocada no que ela estudou. Então, estamos aí em tempos de as pessoas não conseguirem perceber qualquer coisa que esteja além do seu umbigo. E nós, enquanto pessoas, psicoterapeutas, não podemos ter essa postura. Receber feedback negativo, pensar sobre ele, pensar no que pode melhorar, reconhecer falhas. Ah, foi um feedback inadequado, mas eu preciso refletir por completo sobre esse feedback para ver se a pessoa não tem ali algum ponto que pode ser relevante para mim. Precisamos ter humildade intelectual para errar menos, ao invés de estar sempre com a opinião certa. Então, não sabemos tudo. Não importa quanto tempo de carreira você tenha. Talvez com mais tempo de carreira você tenha acumulado algumas coisas bem legais. Assim, como diria lá o pessoal do Choque de Cultura, também acumulado burrice. Então, muito cuidado. Se você sempre fala com as mesmas pessoas, tem sempre as mesmas opiniões e não consegue confrontar no mundo com outras pessoas, confrontar não no sentido de briga, tá? Mas discutir, falar isso com outras pessoas, conseguir falar isso para pessoas que não são psicólogas ou do seu meio e que não vão ficar te aplaudindo por qualquer coisa que você faça. Assim, tem alguma coisa aí, alguma questãozinha talvez a ser trabalhada. Então, a gente não sabe tudo. Podemos saber muita coisa sobre uma coisa. E aí, por isso, esse contato contínuo,
e essa aprendizagem contínua. Dificuldades reais encontradas na clínica: baixa remuneração, então recebemos pouco no geral, e falando em clínica, baixa remuneração e alta demanda, então clínicas por aí pagam pouco, a pessoa precisa trabalhar mais, muito mais, além de serem ali induzidas a cometerem erros, falhas, principalmente na execução de documentos, ou em atendimento mesmo, focando ali em não dar alta para uma pessoa que não tem mais motivo para estar em atendimento, solidão e insegurança, que podem virar segurança excessiva. Então, estou ali, no meu consultório, sozinho, sem conversar com ninguém. Eu vou fazendo, de repente as coisas vão dando certo. Aparecem mais pacientes, aparecem mais pessoas ali interessadas no meu serviço, sei lá, começo a dar uma pseudo-supervisão e falo, poxa, minha prática tá legal aqui, nem preciso conversar com ninguém. Mas por que que a pessoa tem medo de conversar com alguém? Porque pode ter alguma coisa exposta. Ou vão ali para aqueles grupos, de novo, de segurança, que as pessoas não vão criticar, não vão fazer apontamentos. Então, a prática, ela é muito solitária. Por isso que a gente precisa procurar pessoas para conversar sobre a nossa atuação. Parece que sempre deveria saber de alguma coisa, principalmente para quem está iniciando. Então, além da solidão, aquela cobrança por perfeição. Nossa, eu já deveria saber como funciona a ansiedade de maneira profunda. Ali deveria ter mais conhecimento. Não, é um processo. É um processo que, primeiro, você vai focar na sua abordagem, você vai passar muito tempo estudando a sua abordagem, depois vai estudar muito tempo sobre como as pessoas são, e aí, não um grupo específico, depois aí, em algum momento, trago alguma aula sobre competências multiculturais, por exemplo, mas, assim, principalmente no Brasil, que temos uma diversidade de pessoas, talvez para mim seja mais fácil, porque eu moro na capital de São Paulo, e sempre estou lidando com uma diversidade de pessoas, pessoas de outros países. Eu moro num bairro onde tem muitas pessoas colombianas, e talvez aí de outros países, chineses também, chineses, japoneses, isso sendo um bairro razoavelmente periférico. Então, tem uma diversidade de pessoas de vários locais, de várias culturas, pessoas do Nordeste, Sul do país. Então, é uma junção de várias pessoas. E para mim, é muito tranquilo transitar entre vários locais, além da minha família também ser totalmente uma família espalhada pelo Brasil. Então, isso me traz uma facilidade de ter familiares nordestinos, sudestinos e, e conseguir ter esse contato com pessoas. Mas isso facilita o meu conhecimento sobre competências multiculturais. Mas talvez você tenha alguma dificuldade em lidar com pessoas diversas. Ah, mas eu já deveria saber sobre religião tal. Eu deveria saber sobre como é o pensamento de uma pessoa de tal lugar do país. Não, não deveria. Talvez isso nunca tenha aparecido para você como uma questão, e dois, você tem a possibilidade de aprender um pouquinho. E isso deve ser contínuo. Por isso a curiosidade. Por isso, conversar com outras pessoas acaba sendo importante.
Bora falar sobre aliança terapêutica. Então, como vocês estão percebendo, é uma aula bem por cima mesmo. E a ideia é acelerar aqui, porque senão vou ficar aqui umas 3 horas falando sobre cada tópico. Eh, então, vamos lá. Como é formado essa aliança terapêutica? Tema bom para você pesquisar nesse início de carreira, aliança terapêutica. Então, primeiro, vem com o objetivo. As pessoas procuram psicoterapia porque querem uma mudança, seja dela ou para ela. Criação de tarefas. A psicoterapia é um ambiente em que vamos usar para refletir sobre algumas coisas e fazer algo quando sair. Então, a aliança terapêutica não é, nossa, você gosta do mesmo time que eu. Não, a pessoa está procurando atendimento porque está buscando algum tipo de mudança. As pessoas tentam criar uma relação ali empática de maneira inadequada. Nossa, você gosta dessa cor também, você gosta da mesma banda. Não, as pessoas estão ali por alguma questão. Atendimento com crianças e adolescentes, talvez isso se misture um pouquinho mais, por conta da pessoa adolescente, que normalmente não é ela que procura, e sim os pais ali que indicam e convencem a criança, o adolescente, a fazer ali a psicoterapia. E aí querem ali saber alguma coisa ou não se envolvem tanto. Mas aí, tema específico para conversar aí no futuro. Em vínculo, é preciso criar uma segurança para compartilhar os seus pensamentos. Então, o vínculo aqui, assim como eu acabei de dar uma explicação, você gosta do mesmo time que eu, gosta do mesmo esporte, gosta da mesma banda. Não. Precisa oferecer um local seguro, onde a pessoa vai poder falar as coisas mais doidas da cabeça dela, e doidas aqui, não no sentido de conteúdo pesado, tá? Mas pensamentos que às vezes ela não tem como compartilhar com ninguém. Podem ser coisas simples. Imaginando aqui, deixa eu criar um exemplo. Pode ser, poxa, você já viu que no cinema as poltronas estão cada vez mais duras? Sim. Nossa, que pensamento mais aleatório, mas tem muito conteúdo nessa frase. Ou pode ter muito conteúdo nessa frase. Um incômodo sobre os locais que visita. Em algum momento eu vou falar sobre interpretação, mas não hoje, tá? Porque a gente precisa ter muito cuidado com interpretar conteúdo. E isso pode entrar aqui na questão de vínculo. A gente não interpreta, a gente motiva a pessoa a falar. Ah, então você está falando que a cadeira dura pode ser ali o seu incômodo com alguma coisa para além da cadeira, pode ser o incômodo ao ir para o cinema. A pessoa vai falar, isso mesmo, tal. Por quê? Você facilitou a fala dela. Deu uma explicação, mas talvez não seja aquilo. Só que a pessoa tá, às vezes está tão desesperada por uma explicação que ela vai falar, deve ser isso mesmo, nossa, eu acho que você acertou. E às vezes não é, às vezes tem mais conteúdo profundo. Então, inclusive terapias tendem a parar, assim, a pessoa tende a sair por conta de interpretações da pessoa psicoterapeuta. E supervisão, às vezes, não dá certo, porque a pessoa supervisora está lá fazendo interpretações inadequadas. E essas interpretações acabam afastando a pessoa do que ela deseja falar ou faz a pessoa ficar ali mais reclusa ao falar. Então, é algo para prestar muita atenção e não cometer esse tipo de erro.
Frases preocupantes sobre aliança terapêutica. A pessoa que estou atendendo gosta de mim. Então, gostar não significa que a psicoterapia está funcionando. Eu posso gostar muito da pessoa que faz o atendimento comigo. Eu, enquanto paciente, cliente, com cliente, chame do jeito que você quiser. Vou chamar aqui de paciente. Então, poxa, eu gosto muito da pessoa super gente boa, mas não sei, não estou conseguindo falar, ou não sei, a psicoterapia não está andando. Eu vejo que a pessoa está melhorando. Que tarefas estão contribuindo para essa suposta melhora? Ah, eu estou sentindo. Sentindo como? Aí que entra o monitoramento de progresso. E tem várias formas de monitorar progresso, com ou sem instrumento. Eu, por exemplo, costumo fazer sem. Mas tem instrumentos que podem medir o progresso. E entendendo o que é monitorar progresso também. Não é um... Ah, ela falou que tá bem. Ela falou que tá feliz e tal. Fala que gosta do meu atendimento. Não, né? Então, em algum momento futuro, falo sobre isso. A pessoa vem todos os dias e não atrasa. Isso é um sinal de respeito e não de vínculo. Então, eu posso odiar uma tarefa, mas comparecer todos os dias no horário. Na época de faculdade, tinha aulas assim que eu falava, estou indo para perder tempo, mas não vou faltar. Porque respeito muito a pessoa que está dando a aula. Apesar dela não estar conseguindo dar uma boa aula, mas respeito muito o conhecimento dela, vou estar presente, vou estar sentado prestando atenção, mesmo com as dificuldades pontuais que a pessoa tem, para conseguir dar essa aula. Significa que eu gostava da aula? Longe disso. Mesma coisa acontece com psicoterapia. Às vezes a pessoa se colocou também um tempo. Vou ficar aqui 3 meses. Psicoterapia não está andando. Não, mas eu vou fazer porque dizem que dá certo. Então eu vou ficar 3 meses ali indo, depois eu vejo. Dizem que dura ali uns 3 meses para melhorar. Então, vamos ver se melhora. E a pessoa odiar o processo de psicoterapia. E chega na hora, não atrasa, paga direitinho. Então, muito cuidado com essas frases. Hora do exercício. Exemplo: vou ir mal na prova. Perceba aqui, ó, que não é uma frase estou tendo uma crise de ansiedade, estou de luto. É uma frase bem comum, que inclusive acho que todos nós já usamos em algum momento. Aquela prova daquela matéria que a gente fica desesperado. Ia fazer uma piada aqui, mas vamos deixar quieto. Lembrei aí de uma professora, mas eu passei na prova dela. Ou acabei de lembrar de um professor aqui também, mas vamos deixar quieto. Não pode, o que pode estar acontecendo com essa pessoa? Vou ir mal na prova. Pode não estar conseguindo estudar, não consegue estudar porque não teve uma boa base, aí já fala da pessoa, né? Inclusive, sim, a gente levanta essa hipótese, né? Então, poxa, levantar a hipótese, não fazer a interpretação. Pergunto para a pessoa. Aí, poxa, não estou conseguindo estudar porque não tive uma boa base. Essa é a opinião da pessoa. Não tem tempo extra por causa do trabalho. Está em um trabalho estressante, que paga a faculdade e as contas. Então, a pessoa está explicando ali por que que ela acha que vai ir mal na prova. Não tenho base e não tenho tempo para estudar. Como vamos criar saída para essa pessoa? O conteúdo inconsciente
Basta fazer uma tarefa, uma planilha de execução, organizando seus horários. Minha reação aqui já mostra aí que não, né? Inclusive, bem comum. Vamos passar um treino cognitivo aqui da TCC para você conseguir organizar sua rotina e evitar a procrastinação. Como eu odeio essa frase. Mas estou no YouTube agora, não posso falar aonde colocar essa, essa orientação, né? Ou algumas outras abordagens. Será que não é o conteúdo inconsciente? Aí vai reduzindo a pessoa a, a jargões. Isso deve ser um mecanismo de defesa para você estar sublimando alguma coisa. Aí vai usando jargões, por quê? A pessoa não consegue pensar o caso. E aí, para mim, não tem diferença de abordagens. O que existe são psicoterapeutas ruins e não uma abordagem ruim. Não importa a sua abordagem, de verdade. Se você entender como a psicoterapia funciona e for uma pessoa muito competente na atuação, pouco importa a sua abordagem. A abordagem vai entrar lá no meio do processo. E não no começo, não na base, e, e até em alguns casos, até no processo final, assim. Às vezes é muito bom atuar ou receber o atendimento de alguém da Zen Análise, por exemplo, e mas as evidências, o pessoal não sabe o que é evidência. Não lembro qual é a aula ou o vídeo, né? Que acho que é o terceiro que eu vou falar sobre evidências. E o que o pessoal erra aí, mas existem pessoas, psicoterapeutas ruins, não abordagens ruins. Que isso fique bem claro. Exemplo 2, não vou à festa da empresa. Aí a pessoa começa a falar que não consegue socializar e se acha estranho, sendo um homem, né? Por quê? Já vou explicar. Não se sente bem-vindo pelas pessoas, acha que profissionalmente pode ter algo que comprometa no trabalho. Ao não ir, efetivamente, vai ter consequências de pouco contato e se sentir culpado. Então, poxa, e aí? Vou na festa do trabalho, não vou? Que outras questões podem ter aí? Quando eu pensei esse caso aqui, eu pensei até, assim, pensando num ambiente masculino. E pessoas ali em volta, outros homens falando frases problemáticas, frases ruins, fazendo comentários pejorativos, preconceituosos, e alguns comentários bem, bem, bem ruins. E aí não se sente bem-vindo pelas pessoas, porque é aquele cara que tem uma conversa um pouco mais diferente, que tem uma consciência sobre o seu lugar no mundo, assim, os impactos que ele tem. Então, poxa, mas não ir, isso vai diminuir o meu vínculo com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu quero ter vínculo com essas pessoas. Profissionalmente talvez seja interessante, mas até onde no pessoal, como separar, preciso ir. Então, não ir pode fazer diminuir ali o contato com pessoas que vão te ajudar em projetos ou até em uma promoção. Como vamos quebrar os eventos negativos? Então, como uma pessoa pode ir nessa festa? Sem se achar estranha, sem se inteirando ali com as pessoas,
Pensa aí dentro da sua abordagem, como você lidaria com essa pessoa. E saia dos jargões. Isso é pensamento automático negativo. Jargão. Isso é ansiedade. Jargão. Tá em um estado depressivo. Jargão. Você não está explicando nada. Isso não vai explicar qualquer coisa. Você tentando achar uma resposta para você ficar tranquilo. Tranquilo e tranquilo. E não focando ali na pessoa, no que ela está procurando ou precisando para lidar com a situação. Não vou chamar ele para sair. Aqui também, um homem, tá? Relata timidez e pouca prática em flertar. Das poucas vezes que tentou, deu errado. Pensa que o rapaz pode achar, ele só foi legal comigo e virou amigos só para sair comigo. Efetivamente, no emprego tem uma relação de poder, com o paciente estando um nível hierárquico acima. Então, vamos lá, atendimento de pessoas LGBTs. Relata timidez e pouca prática em flertar. Qual é o histórico dessa pessoa em se relacionar com outros homens? Será que teve um ambiente adequado? Porque aí depois eu falo sobre pacientes LERD, são ocidentais, estudados, ou educados, assim, ricos e que pertencem ali a um determinado grupo sociodemográfico. Porque é muito fácil você expressar quando tem recursos, apoios específicos. Mas quando você não tem, como é que você lida com, com algumas situações? Eu tenho experiência em atender pessoas LGBTs. Tá, mas da onde? Da periferia? Ou pessoas super ricas que conseguem ter recursos para fazer e expressar, de visitar locais com total segurança? Das poucas vezes que tentou, deu errado. Pensamento. Só foi legal comigo e virou meu amigo só para sair comigo. Eu tinha colocado aqui uma frase mais feia, tá? Mas dei uma leve aliviada. E isso pode acontecer também entre pessoas héteros. Então, sei lá, o rapaz ali, legal com a moça, de repente começa a ter um interesse além da amizade. E aí o rapaz fica naquela, poxa, não vou, né? Vou estragar a amizade. Poxa, não deu certo com as tentativas. E aí o que ela vai achar? Saiu, só se aproximou porque tinha interesse. Me aproximei de maneira torta, assim. Então, e no trabalho, efetivamente, é uma relação de poder. Então, perigoso. Estou saindo com a pessoa logo abaixo de mim, na hierarquia do trabalho. Isso vai gerar comentários. Como vamos ajudar a pessoa a lidar com o que ela sente e tomar uma ação? Então, pensem nas respostas, como hipótese mesmo, tá? São exemplos criados aqui. Não existe uma resposta só. Comentem aí, aproveitando o YouTube, comentem, pensem, discutam. É só um exemplo criado. Não vai ter resposta certa aqui. Existem várias saídas e isso também diz muito sobre a sua visão e experiência de mundo e de prática. Você, sim, eu consigo pensar em várias situações aqui, várias saídas, mas vamos chegar lá.
Como pensar e refletir sobre um caso? Para que, para que serve uma abordagem teórica? Então, vamos sair daquela história de escolinha, sabe? Igrejinha das abordagens. Ela serve para ajudar a ter uma base e fazer a leitura sobre o caso. Como assim, leitura sobre o caso? Se eu pegar a psicodinâmica, qualquer um dos casos, vai ter um foco ali na infância. Se eu pegar a TC, vai ter um foco mais no presente. Se eu pegar a Gestalt, vai falar sobre as Gestalten que essa pessoa tem aberto e vai focar ali em fechar. Existencialismo, as coisas são do jeito que são. Temos aí, nossa, eu esqueci de pesquisar isso de novo. Mas em um congresso que eu fui aí, vi que tem, aqui eu acho que não é exagerado, 1.000 abordagens. Eu sei que tem muitas abordagens. Eu tô na cabeça entre 200 e 1.000 ali. Mas, depois pesquisem aí. Abram uma aba ou peguem um celular e pesquisem quantas abordagens teóricas a gente tem. E quando eu ouvi isso no congresso, falei, poxa, será que todas falam coisas realmente tão diferentes assim? Porque aqui a gente conhece TCC, psicodinâmica, mas dentro das psicodinâmicas temos várias linhas, dentro das TCCs também temos várias linhas. Na existencial, na Gestalt, também temos algumas variações ali, que eu conheço. Então, assim, falando sobre a integração, que eu abri esse parênteses lá atrás. Não fazemos integração desde o começo. A gente precisa, primeiro, ficar muito boa na abordagem base. Isso leva tempo. O desenvolvimento de uma pessoa psicóloga na clínica leva ali por volta de 15 anos. Então, muito tempo. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir atender todos os casos, talvez nunca consiga, inclusive, e faz parte. Às vezes a gente vai afunilando para alguns campos, mas isso não é motivo para você parar de estudar sobre outras áreas, ter curiosidade sobre outros temas. Sei lá, mesmo que seja geopolítica, que pode ser importante, com, com coisas que vêm acontecendo no mundo, muitas pessoas saindo dos seus países, procurando outros, e o Brasil é um local, que nem eu dei o exemplo, né, aqui do meu bairro, que é um bairro da Zona Leste de São Paulo, bem extremo leste, do lado do estádio do Corinthians, inclusive, onde eu moro, o, a diversidade de pessoas, japoneses, chineses, colombianos, eu acho que eu já vi venezuelano aqui, e na região também tem outras pessoas, estão perto aqui, conheço um peruano, não no mesmo bairro, mas bairros vizinhos, então, a Argentina talvez tenha por aqui, então temos aí uma questão migratória, e isso deve ser levado em conta. Então, é importante estudar um pouquinho de geopolítica. Mas, falando em abordagens, então, a gente aprofunda na nossa abordagem, entende ela muito bem, e aí depois, mas não precisa ser, poxa, eu vou passar 5 anos só estudando o Winnicott, vou passar 5 anos estudando Lacan, vou passar 5 anos estudando Jung. Não estou falando isso. Estou falando para você consumir bem seus conteúdos, mas pode ficar dando uma olhada ali em outros que talvez ajude no seu entendimento dentro da sua abordagem e a pensar o caso com uma outra ótica. Mas a sua abordagem vai fazer a leitura do caso. Então, dentro da psicodinâmica, eu vou dar um foco mais nesse aspecto. Dentro da TC, eu vou dar um foco mais nesse aspecto, presente, pensamentos e comportamentos.
E aí, por quê? Serve para colocar limitações importantes. Porque se eu pegar, pensando assim, no começo, integração, eu não sei muito bem sobre a minha abordagem, vou ficar pegando trechinhos de outras abordagens para justificar a minha ideia. Então, eu vou pegar só aquilo que me interessa. Sendo que eu sei que muita gente da faculdade fazia isso. Tinha a ideia e buscava o texto lá para colocar a referência que confirmasse a sua ideia. Nem que distorcesse as palavras das pessoas ali. Falasse o contrário. Mas tinha lá a referência porque entendia que era aquilo. A ideia é não fazer isso. É estudar, 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 estudar e, com base no seu estudo, ver a situação e saber, com base no que você estudou, o que é aquilo. É um processo diferente. E aí, colocar essas limitações importantes aí no início da prática clínica ajuda você a ter uma direção de para onde olhar, oferecer explicações relevantes para você e para a pessoa que você atende e pensar nas intervenções dentro ali daquela linha. Então, por isso é importante. Vamos lá, 15 anos de carreira. Estudei bastante a minha abordagem, tenho um bom tempo de atuação, consigo consumir outros conteúdos de maneira fácil. Então, vai ser mais fácil. Eu vou ter mais, teoricamente, recurso, mais tempo, mais conhecimento para conseguir agregar coisas semelhantes, tendo uma outra explicação, às vezes, para o mesmo fenômeno. Então, integração leva tempo, mas a abordagem vai te ajudar a ler aquele caso. Se você tiver dúvidas, dificuldades, aí procura um coleguinha. Inclusive, você não precisa deixar de atender. Ah, esse caso combina mais com TCC. Esse caso combina mais com psicodinâmica. É um erro. Ou você não está se aprofundando na sua abordagem, quer fugir do caso, e isso traz malefícios para a pessoa que está recebendo o atendimento, porque isso deixa a pessoa mal, isso não é legal para o atendimento, ou encaminhar. Encaminhamento, em último caso. Em casos bem específicos. Então, o que temos visto aí de pessoas encaminhando gente, não estou conseguindo atender, vou encaminhar. Por quê? Não estuda direito. Mas aí volta lá, né? Nossa, eu já deveria saber, não estou sabendo lidar com o caso. Humildade. Vai lá, senta na cadeira e estuda. Tire dúvidas. Converse com pessoas. E atenda oferecendo o melhor atendimento possível. Porque você não vai saber tudo nesse início, vai derrapar. Mas se você estiver oferecendo o melhor atendimento possível, isso já é muita coisa. Já é muito acima da média. A psicoterapia tem como pressuposto a aprendizagem. Então, a gente sofre e lidamos com o sofrimento que foi aprendido com o tempo. Psicodinâmica, que conversa bastante sobre isso. TCC também conversa bastante sobre isso. Todas as abordagens falam sobre isso. Então, sofrimento não vem dali, daquele momento, muitas vezes. A não sei quando é um acidente ou uma perca repentina, mas normalmente são coisas da vida. Começaram na infância, inclusive. Mesmo em sofrimento, não significa que a mudança é simples. A pessoa está sofrendo naquele momento, às vezes ela não vai conseguir mudar. Aí, olhar lá, entrevista motivacional, por exemplo, que é da humanista, que a TCC sequestrou e quer falar que é dela, mas não é da TCC, é humanista. Tem uma frase de uma professora que eu acho ela interessante, da minha professora de faculdade. A TCC pega tudo que funciona em outros lugares. Mas qual é o problema? Muda o nome
e tentam chamar de deles, da TCC, o que eu acho um desserviço. Eu falei que ia criticar a TCC aqui, né? E enaltecer outras abordagens. Então, o pessoal da Humanista tem isso bem legal, assim, sobre entrevista motivacional. A TCC vai lá, sequestra, dá outro nome e fala que é dela, que mudou uma coisinha ou outra e não mudou nada. Então, isso é o quê? Mercadológico também. Sempre a pessoa tentando criar abordagem ou tentando vender o produto dela. Saber de algo não significa abrir mão de que aquilo de que aquilo que já fez, já faz. Enfim, não sei se escrevi errado ou se estou lendo errado, mas basicamente, eu sei sobre uma coisa. Poxa, eu sei que isso é um complexo de Édipo mal resolvido, mas eu vou continuar naquele estado. Não é porque eu sei que eu vou mudar. Não é simples a mudança. Eu sei que eu estou em sofrimento. Não vou mudar minha vida em um 480 ou 450. Agora eu estou ruim de conta. Dá uma volta e ir para o outro lado. Dá uma volta inteira e ainda ir para o outro lado. 450. 360 mais 90. Então, não vou dar uma volta inteira e ainda ir para o outro lado. Mudar totalmente a direção. E não é porque eu tenho uma resposta, isso é um. Aí o pessoal usa jargões, né? Isso é ansiedade. Nossa, agora que eu sei que é ansiedade, vou deixar de sentir. Não. Quando? Quando faz, é difícil manter ao longo do tempo. Então, qualquer mudança vai gerar impacto na vida da pessoa em várias áreas. E, e isso é bem impactante. Qualquer tipo de mudança. Parei de dar dinheiro para pessoas porque é da família. A pessoa pode ficar mais sozinha, perder o contato com a família ou receber críticas. Me afastei da minha mãe que faz tal coisa. Isso vai gerar repercussão. Então, dois pilares que encontramos nos atendimentos. Reestruturação cognitiva, ou chame do que você quiser, eu coloquei aqui o termo da TCC. Então, lidar com crenças, valores e pensamentos. E resolução de problemas, como as emoções e afetos e comportamentos interferem no pensar. Mesmo na psicodinâmica, não vai chamar talvez de reestruturação cognitiva, vai chamar ali de alguma outra coisa, ou outras abordagens também, mas não tem como trabalhar com uma pessoa se a gente não falar sobre as crenças delas, como ela aprendeu a sobreviver nesse mundo, os valores pessoais, o que movem essas pessoas a continuarem vivas ali, fazendo o que elas fazem. E o pensamento. E aí vai entrar aqui no segundo quadro. E como esse pensar gera comportamento, vai gerar afeto, vai amplificar emoções. Aí, de novo, crítica ao pessoal da TCC. O pessoal da TCC fica falando só, muda o pensamento que as coisas mudam. Eu espero que as minhas reações, os meus silêncios, ajudem a expressar um pouco de quanto eu odeio algumas pessoas da TCC. Mas não a abordagem. Novamente, existem pessoas, psicoterapeutas ruins. Isso acontece em psicodinâmica, gestalt, base em análise, humanista, não importa. Existem pessoas ruins. Não a abordagem.
Não é culpa da abordagem, uma atuação ruim. Inclusive, a TCC leva crenças, valores e pensamentos bem, bem a sério. É só estudar direito. E não virar uma abordagem de, é porque é mais fácil, porque tem técnica. Não. Inclusive, eu falo um pouco sobre técnicas aqui nessa apresentação. Use a tabela tal. A pessoa não quer preencher. Então, eu acho que é a terceira aula que eu falo sobre evidência. E aí, falando um pouquinho sobre essa construção, que as pessoas, não importa a abordagem, psicodinâmica também tem isso, que as pessoas estão mais focadas em treinamento do que em aprendizado, em conhecimento. Então, como pensar uma tarefa em sessão? Estrutura de agenda e plano de tratamento. Normalmente, preparamos a sessão com base no plano de tratamento. Então, a pessoa vai lá, hoje vai ser associação livre. Beleza. Por quê? Precisa colher conteúdos? Precisa ver o dia a dia dessa pessoa? Precisa ver o que ela traz? A psicodinâmica tem uma ótima estruturação de agenda, inclusive. Vale a pena estudar. Mas isso precisa ser direcionado. Não, vou fazer que nem no livro da Judith Beck, eu vou falar de A, B, C e D, sem deixar espaço para a pessoa falar como foi a semana dela. Estranho, né? Então, isso não é fazer TCC, inclusive. Mas num livro da Judith Beck, tá, de maneira didática, para ela mostrar ali o quanto ela era boa, assim, mas atendimentos não são tão previsíveis. Ainda mais, aí volta de novo a questão multicultural. E estamos em um país que não somos estadunidenses. Então, eu vou preparar com base no que eu tenho ali preparado para o tratamento daquela pessoa. Nem toda agenda do dia precisa ser preparada. Aqui é uma polêmica. Ainda mais eu da TCC, né? Sim. Por quê? O tema que traz, a gente define o tema junto com a pessoa que a gente atende. A gente pode ter alguns tópicos ali que podem ser relevantes de tocar, mas e a semana da pessoa? Principalmente em alguns casos específicos. Se a gente sabe para onde está indo, fica mais fácil lidar com o caminho. Então, eu preciso entender aquele caso como um todo, e não só frames dele, não só pedaços dele. Nem toda sessão precisa ter técnicas novas. Então, muito comum na TCC. Toda semana é uma tabelinha nova, um exercício novo, e não retoma. Às vezes vale a pena ficar 4 sessões com o mesmo exercício, fazendo lá o exame de evidências, de outras maneiras para a pessoa conseguir colocar aquilo no dia a dia dela. Devemos optar por algo mais nos trilhos, ou montar um quebra-cabeça. Então, isso também é definido junto com a pessoa e dependendo do caso. Vou deixar uma sessão mais livre? Vou deixar um atendimento mais livre? Em alguns pontos, ou vamos seguir aquilo que a pessoa já trouxe e tentar seguir de maneira contínua ali uma linha de atendimento. E reserve o tempo junto com a pessoa que está em atendimento. Ela ajuda a conduzir a sessão, não é você que vai ser a pessoa detentora do conhecimento total, que vai derramar sobre a outra pessoa o conhecimento ali, que você é a pessoa que é especial. Plano de ação precisa ser feito, tá? Se você combinou algo com a pessoa
corresponsável no atendimento. Mas não é fazendo isso à força, não é oprimindo a pessoa. Não, se você não fizer, nem volte aqui semana que vem. Não é assim que funciona. A adaptação do plano de ação não é apenas na linguagem. Aquele papinho de, se a pessoa não sabe ler, eu vou adaptar a minha linguagem para ela com base naquilo que ela tem. Não, não é isso. É adaptar dentro da rotina dela, dentro daquilo que ela quer fazer, dentro daquilo que ela pode fazer. Plano de ação nem sempre precisa estar escrito como algo rígido. Pode ser uma tarefa mais solta. Faça alguma coisa para se divertir essa semana. Faça alguma coisa por você. Plano de ação precisa ser revisitado, mesmo quando ele funciona ou não funciona. Não funcionou. Beleza, então vamos tentar essa outra coisa. Funcionou muito bem. Nossa, que bom que funcionou. Vamos para o próximo. Não, né? Funcionou como? Não consegui fazer. Como assim não conseguiu? O que aconteceu? Quais foram as dificuldades? Funcionou. Nossa, foi muito bem, obrigado. Tá, mas como você executou exatamente? Não, eu mudei uma coisinha ali. Tudo bem. Nossa, que bom que você mudou. Não precisa ser rígido. Não, você tinha que ter feito do jeito que eu falei. Ou, poxa, então não conversou do jeito, talvez não coube. Mas é importante falar isso. Você conseguiu fazer ali a parte principal, você adaptou do jeito que precisava. O que mais a gente pode colocar aí? O que mais a gente pode ver ou relembrar até em outro momento. Lembra daquela vez que você precisou fazer uma adaptação? A gente mais ou menos treinou em sessão e aí chegou na hora você fez diferente, tudo bem, porque as coisas vão ser diferentes mesmo na prática ali. Então, esteja aberta à possibilidade de coisas saírem um pouquinho do controle, faz parte. Não funcionou, tentei falar, não deu, a pessoa não quis ouvir. Tá bom, mas você conseguiu executar ali de maneira adequada, procurou da maneira como estava previsto, dentro daquele conjunto de possibilidades. Não, você tinha que falar às 10h53 da manhã, ali enquanto a pessoa estava comendo uma maçã. Não faz sentido, né? Ficar tão rígido em uma atividade. Então, são coisas que a gente vai pegando com o tempo. Porque a gente vai percebendo se a pessoa está evitando a situação ou se está colocando dificuldades exageradas em alguma situação. Mesmo sendo padrão ouro só serve para pesquisa controlada. Isso não serve para clínica. O exercício pode não ser o mais adequado para a pessoa. De novo, adaptação, contexto, realidade. Padrão ouro serve para controle clínico. O remédio é padrão ouro, controle clínico. Por quê? Em algumas pessoas pode ter um efeito um pouquinho diferente. Mas é a maior chance de funcionar. Um remédio é muito fácil. Você fabrica ele mais ou menos do mesmo jeito, apesar dele, inclusive, cada comprimido não ser distribuído exatamente da mesma forma. Da mesma forma. Por isso, não podemos dividir comprimido no meio. Porque o princípio ativo pode estar mais para um lado do que para o outro. Psicoterapia nem se fala, né? As variáveis que encontramos por aí. Respeite o ritmo da pessoa e a envolva em soluções. Não é você que vai ditar a terapia. É a pessoa que vai falar do ritmo dela, você vai estar acompanhando, indicando algumas coisas, mostrando algumas direções, e é dela. Observe-se
sobre como se sente com os planos de ação. Será que você não está sendo uma pessoa muito ansiosa? Será que não está incomodado? Quando a pessoa não consegue fazer, como é que você fica? Isso também é importante, porque se você estiver perdendo a paciência com a pessoa que está em atendimento, isso é muito, muito preocupante. E precisa ser comentado. Por que que você está perdendo a paciência? Em supervisão e inclusive no próprio atendimento, para que você faça um ajuste e consiga conduzir de uma maneira adequada esse atendimento. Respondendo, vou ir mal na prova. Então, assim, o que que eu coloquei aqui como solução? Vamos lidar com uma coisa de cada vez. Por quê? A pessoa vai definir a prioridade dela. Estudar. Beleza. Preciso estudar, que preciso passar na prova, porque eu não posso pegar DP. Então, precisamos lidar com a prova. E aí vamos tentar umas soluções para a prova. Trabalho. Não, é o meu trabalho que tá incomodando. Então, como a gente pode lidar com o trabalho? Não tive base. Então, assim, vamos precisar pensar no processo para desenvolver a sua base. Talvez aí você chegue, vai ter que parar a faculdade por enquanto constrói essa base. Ou vai precisar mudar de trabalho para conseguir ter tempo. A gente vai olhar uma coisa de cada vez. É assim que eu pensei nesse caso, passando de maneira bem corrida. Depois comentem o que que você pensou. Então, aqui, socializar. Não vou à festa da empresa. Motivar a pessoa a entrar em contato com o que sente. Por que que você se acha estranha? Estranha como? O que faz as pessoas... você tem a impressão de que as pessoas te acham estranha. Não se sente bem-vindo pelas pessoas. Como? Já conversou com as pessoas? Essa proximidade que você tem com as pessoas, como é que você faz? E aí, essa aproximação ao que sente, destacar emoções e sentimentos dessa pessoa, para que ela consiga expressar também para as pessoas ali como ela é e agir de maneira mais autêntica com as pessoas, mesmo que elas tenham opiniões diversas ali, ou sinta ali, nossa, esse cara é diferente, tal, mas a pessoa expressar, ter facilidade para expressar como se sente, sem ser impositor ou se colocar para baixo na situação. De novo, né? Exemplo criado, exemplo inventado, e uma das saídas aqui que eu encontrei. Tem outras saídas, depende ali de muito conteúdo. Que tipo de empresa é? Que cidade é? Qual é a posição dessa pessoa referente a outras coisas? E o último aqui, exposição e recurso para lidar com as consequências. Por quê? Pessoa não flerta, beleza. Talvez precise ali, eu gosto da pessoa, mas se eu não flertar, ela pode acabar arrumando alguém ali diferente. Vai buscar outro relacionamento. Aí eu deixei ali, né? Só virou meu amigo só para me comer. Esqueci de tirar lá do mudar aqui. YouTube, não, apesar que não tem monetização nenhuma aqui, né? Então vai ali uma coisa de lidar com as consequências. Me expus, tentou e deu errado de novo. Ah, o pessoal vai tirar sarro. Ah, isso vai vazar. Lidar com as consequências. Poxa, se aproximou de mim com uns interesses duvidosos. Então, explicar a situação e talvez se expor.
Ah, situação hierárquica diferente. A pessoa vai decidir se ela quer se expor e você vai falar sobre como ela pode lidar com as consequências. Isso não significa que vai dar tudo certo ou tudo errado, mas a gente apresenta, a pessoa decide, executa ou não executa. Ao executar, as consequências vão vir. Se a pessoa falar, poxa, também gosto de você, vamos ficar juntos. Questão do trabalho, a gente dá um jeito. Então, ou você nunca será promovida, ou eu mudo de lugar, mas essa relação é legal. De novo, consequências. Por quê? Falando ou não falando, vai ter consequências. A pessoa que vai decidir que tipo de consequência ela ficaria mais confortável em ter. Então, atender inicialmente envolve definição de problemas e metas de resultados, ter atenção com a aliança terapêutica, aprender a estabelecer objetivos, ser flexível com o plano de ação e processo de mudança da pessoa atendida. Então, a pessoa vai direcionar para onde ela quer ir. E coisas que fazem parte da prática clínica e não foram faladas hoje. Monitoramento de progresso, só citei. Fatores comuns, nem citei, né, o termo, mas tratamento integrativo, citei. Prática baseada em evidências não é sinônimo de TCC? É polêmico, mas nem tanto. Não é tão polêmico quanto o pessoal desenha aqui. Aplicação de protocolos de tratamento, não falei sobre isso. E competências multiculturais, citei. Talvez seja o material que eu produza aí em breve. Indicações de leituras. Então, The First Kiss, para quem está iniciando, é excelente. Vai te dar uma boa base, do Daryl Cole. O Handbook sobre psicoterapia, da APA. Textos de autores como John Norcross, Bruce Walpole, Camila Hawalto e Carol Fallender. A Carol Fallender fala sobre supervisão e psicoterapia. Formulação de caso do Tracy Hughes, mais introdutório, e também formulação de caso da Bárbara Ingram. Eu tinha um link com esses materiais, mas eu não vou colocar aqui no YouTube, né, por, sei lá, medo, não sei muito bem como funciona essa plataforma. E aí, fazer uma pequena propaganda para vocês. Então, caso queira entrar em contato, meu e-mail, meu Instagram, e esse QR Code leva para um experimento de aulas. Então, a minha ideia é oferecer pelo menos 50 aulas até o final do ano. Já tenho 21 programadas, tem mais 2 aí para serem produzidas, tem 18 lançadas do início. Então, tem 5 aulas, se eu não me engano, antes de atender uma pessoa, questões relevantes antes de atender uma pessoa, coisas para você ver, muito conteúdo aqui que eu citei, está aprofundado lá. E caso você queira, um valor de R$ 99, ou parcelado em 12 vezes. Aí que eu acho que sai 124, mas aí é do Hotmart, esse parcelamento. Não sei como funciona o Hotmart direito ainda também, então eu coloquei lá para ser vitalício. Então, pago uma vez e fica. Mas aí, não sei se é renovação anual, depois eu vejo isso, tá? Mas ainda assim, R$ 99 por uma quantidade gigante de aula, nem que seja por um ano aí, acho que é bem pago. E, de novo, tem 18 produzidas e lançadas, e mais, pelo menos terminar essa parte, já estou entrando na parte intermediária sobre atendimento, e por um valor acessível.
porque a minha ideia é oferecer um conteúdo minimamente acessível para quem está começando e ir, quem sabe, do início até o avançado. Eu já estou chegando no intermediário. Vamos ver se eu consigo passar disso. Então, fica aí o convite, QR Code, e dá uma conferida, caso você tenha se interessado pela minha didática. Confesso que lá eu comecei antes, né? Então, minha didática nas primeiras aulas não está tão fluida, mas depois vai melhorando aos pouquinhos. Se você gostou da minha didática, do que eu trouxe, das reflexões, que eu não vou falar sobre abordagem, vou falar sobre aspectos da psicoterapia, dá uma conferida lá, veja se cabe no seu bolso. A ideia foi o plano mais barato lá, que a Hotmart propõe lá, de pagamento. E, de novo, quero produzir um conteúdo contínuo, chegando com pelo menos 50 aulas até o final do ano. Já estou quase na metade do caminho em março, basicamente março. Estou gravando isso em fevereiro, então março já estou quase na metade do caminho. Tem um tempo aí para procrastinar. Então, é isso. Agradeço a sua presença, espero que você tenha curtido e vejo você na próxima. Até mais.